Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Robespierre Amor Demais. Hoje temos uma grande surpresa e uma surpresa que nos deixa muito alegres com um convidado muito especial, o Luís, desta vez na figura de convidado e entrevistado. E o Luís trocou-nos por outra, mas a gente perdoa-lhe. Não troquei por mais nada, Queres explicar assim um bocadinho, Luís, o que é que tens andado a fazer e o que é que tem sido o teu trabalho nos últimos tempos? Bem, antes de tudo, olá pessoal. Então, eu já não faço parte daqui do podcast do Robespierre Amor Demais. Achei que, pelo menos durante algum tempo, queria fazer outras coisas. Também não estou em mais nenhum podcast, porque acho que isto aqui era mais aqui do camarada Pedro. Era mais a sua praia. Então tenho ido para outras coisas, em termos de informação, faço parte agora da redação do Jornal da Voz do Operário e acho que estou por aí, estou a apostar nisso. Mas pronto, acho que é importante que haja aqui o podcast, apesar de nem sempre estar na linha justa. mas acho bem, acho fixe. Tenho ouvido os últimos programas e é bastante mais cómodo estar no lado de convidado do que apresentador. Ainda bem. Sim. E é efetivamente um orgulho e um prazer trabalhar contigo, Luís. E ainda bem, acho que a Voz do Operário ganhou um ótimo ativista. Mas indo aqui direto ao assunto de hoje, e permite-me só aqui referir aqui 2 pontos. Portanto, vamos outra vez bater nas alterações climáticas como no último programa. Já agora estamos a gravar a 6 de fevereiro, portanto as coisas estão atualizadas a este ponto. E esta semana foi, portanto, já está a ser publicado na imprensa comum, com alguns especialistas meteorológicos a dizer que pronto, o alvo de chegar ao 1,5 máximo de aquecimento acima dos níveis pré-industriais já morreu, e já há gente mesmo claramente a dizer que os 2 graus centígrados acima da média pré-industrial já vai ser ultrapassado em breve. Sendo que janeiro, portanto posso depois referir que foi um artigo do The Guardian, mas entretanto já foi comunicado por toda a imprensa que janeiro foi o mês mais quente. Este janeiro de 2025 foi o mais quente de sempre, já acima de 1,7 graus da média pré-industrial. Mas tu vens aqui falar-nos de uma situação também igualmente animadora. Estes últimos programas vão ser assim, tipo mesmo para o pessoal ficar animado e com boas perspectivas de futuro. Tu estiveste recentemente em Paiporta, em Espanha, correto? Numa das zonas mais afetadas pela última série ao fenómeno climático extremo, Madana, que causou inundações catastróficas. Explica-nos um pouco então o que é que tu viste, o que é as danas. Ok, então eu tive há perto de um mês, sim, talvez por volta do mês, estive no princípio de janeiro, meados de janeiro, estive em Paiporta. Paiporta, para nós termos a ideia, Paiporta é como se fosse os arredores de Valência, tipo aquilo é uma cidade com 26 mil, uma população de 26 mil pessoas, tem alguma importância, tipo, é basicamente, não é só uma cidade dormitório, também tem vida, tem os trabalhadores, a população trabalhadora que vive naquela zona são pessoas que trabalham em Valência, que se jogam todos os dias a Valência, que aquilo é em metro, tipo, talvez estás a
20 minutos, meia hora do centro de Valência, de Paiporta. A única diferença é que aquilo é na zona sul de Valência. E por isso é que foi mais afetado pelas inundações de 29 de outubro do ano passado, que só mesmo para termos uma ideia, tipo, essas inundações causaram mais de 220 mortos, ainda se está para confirmar, tipo, alguns desaparecidos, mas o número agora em si está em 225 mortos. E é uma das danas mais mortíferas deste século, é a dana que causou mais estragos e que causou mais mortes desde... eu estive a tentar ver registros e é das inundações deste tipo de danas, que já vamos explicar o que é uma dana, deste tipo de fenómenos é o evento mais mortífero de sempre. Talvez não haja registros no século XX, temos de se recuar até ao século XIX para termos tanto nível de mortes. Não é que seja tipo o nível de chuva e o nível de precipitação não sejam, já foram mais intensos, mas o nível de mortes, o nível de estragos é o maior de sempre registado. Tendo em conta que, isto acho que é importante frisar, aquilo que é a construção. Sim, aquilo sim. que é a construção hoje em dia é muito mais resistente do que seria no século XIX ou mesmo no início do século XX. Sim, é mais resistente, mas também há mais construção. Nós temos de ver que há um grande boom do cimento que no princípio dos anos 2000, antes da bolha imobiliária, para termos uma ideia, tipo o sul de Espanha, só o sul de Espanha, a costa toda de Espanha, do sul do Mediterrâneo, gastava mais cimento do que a Alemanha, a França, juntos, tipo em construção. Em que período temporal? Isto aqui, entre 2003, isto é um período temporal que vai de 97 até 2007, ok? São estes 10 anos, antes da bolha explodir. Mas um período de maior construção, entre 2003 e 2006, existe uma altura que o Estado espanhol estava a consumir mais do que a Alemanha, França e Itália juntos. Era um nível de crescimento económico. Houve um crescimento económico, claro, mas tipo sustentado pela construção de casas tipo, incrível. Tu vais ver, é só ver, tipo, passeares pela costa, tipo a costa mediterrânica de Valência, e tens os prédios gigantes construídos à beira à beira da água, à beira do mar. E então esse tipo de coisas tipo, também ajuda a explicar também o nível de mortandade que houve. Não só, tipo, é verdade que o nível de precipitação foi das mais intensas de sempre, mas também temos de ver que há outros fatores aqui nesta dana. E estamos a falar muito da dana porque é uma expressão que aqui no Estado espanhol se usa para este tipo de... é o termo científico, basicamente, que se chama... Dana quer dizer depressão aislada em níveis altos. Que cá até é traduzido geralmente como gota fria. Que gota fria, sim. Que é um termo que está em desuso aqui, tipo, em Espanha também se tratava de gota fria, mas está a cair em desuso e agora toda a gente fala da dana. Então, o que é uma dana? Existe um período de excesso de calor, existe uma maior evaporação e carrega a atmosfera com umidade. E em capas superiores, quando esse ar quente, ar quente, entra em contato com o frio polar, resulta em chuvas de uma intensidade extrema. E isto existiu sempre, há uns quantos episódios destes fenómenos ao longo da história. E existe um muito conhecido
de 1959 que ajuda a explicar muito porque é que esta dana do outubro passado afetou muito esta parte sul de Valência e não Valência em si. Não sei se já estiveste em Valência, Pedro. Não, as minhas idas ao Estado espanhol sempre foram mais ou na zona da Extremadura e Catalunha. Okay. Ou é junto à fronteira ou vou lá para a outra ponta. Tipo isso pelo meio. Ok. ok. Não, isto é tipo... É verdade que eu tipo Valência, a primeira vez que eu fui a Valência foi há 3 anos também. E uma coisa curiosa, não sei se estão a ver, há uma coisa que quando tu procuras Valência na net, aparece uns edifícios muito feios, a meu ver, do Calatrava e a Ópera de Valência, uns mega edifícios que foram construídos em Valência e depois um parque central. Então, basicamente, tipo, esses edifícios foram construídos no antigo caudal do rio Túria. Inteligente. O rio Túria é o rio que passa por Valência. Tipo Alcântara. Sim, pior. Porque isto é uma coisa muito esquisita. É verdade que tipo, tu tens o leito do rio, vês perfeitamente o leito do rio a passar no centro da cidade, mas não está lá o rio. Agora é um parque. As pessoas vão lá tipo fazer piqueniques, andar a correr, andar a bicicleta. Existem construções mesmo naquele sítio, no leito. Já mencionei estas construções do Calatrava, que estão no leito do rio Túria. E é uma coisa muito esquisita, porque existem pontes a passar de um lado que ligam 2 partes da cidade, não é? Tipo, e as pontes passam por cima de um rio que não existe já. E isto porque é que é assim? Porque em 1959 tipo, houve uma dana, inundações gigantes, que afetaram Valência. E acho que, se não estou em erro, provocaram perto de 70 mortes ou uma coisa assim. Então o Franco decidiu, ok, então isto não pode afetar mais o centro de Valência, então temos de mudar o leito do rio. Então os gajos mudaram o leito do rio para sul, ok? Então tu tens, tipo, a água, tipo, tens diques e canalizações, não sei o quê, tipo, tudo, aquilo vai tudo para a sul, e construíram um leito novo, basicamente. E segundo algumas... Isto não está claro, porque ainda estão a sair estudos e ainda há muita coisa para se estudar nos acontecimentos de outubro passado. Mas existem alguns cientistas, na opinião de algumas pessoas ligadas ao clima, alguns especialistas, se as inundações da Dana tivessem ocorrido, tipo, tivessem passado pelo trajeto, pelo caudal original do rio, eles diziam que tipo, os estragos tinham sido mínimos, talvez tipo, a chegar ao mar, talvez algum tipo de estragos, mas diziam que tipo, o número de mortes ia ser bastante menor. É uma coisa que... Mas pronto, nós brincamos com a natureza, faz sempre isto. Então o que nós fizemos, salvo seja, o que o Franco fez, foi desviar todo o caudal para sul. E aquilo, tipo, Valência é muito plana. E sul é a zona das hortas, porque tem a horta de Valência, tipo, é uma coisa gigante que produz vários tipos de laranjas, vários tipos de culturas agrícolas, e isso ficou tudo destruído, essa zona também, que fica mais baixo do que Valência. Então, tipo, Valência não sofreu destas inundações, sofreu a zona sul, e basicamente é onde existem as pessoas com... Já agora... Diz. Luís, eu lembro-me de ver nas entrevistas e já tenho aqui uma série de perguntas, vou-te interromper. Sim, força. Mas lembro-me de ver umas entrevistas na altura, principalmente
nas televisões espanholas a perguntarem às pessoas, e havia malta que dizia não, mas espera aí, aqui nesta zona quase nem choveu. Sim. O problema foi que a água veio, portanto, é isso mais ou menos que tu estás a falar, é desse fenómeno que tu estás a falar, não é? Sim, porque isto basicamente tu tens umidade que vai, evapora, não é? E quando choca, chocam já em terra, não é? Com o frio polar. Chocam já em terra e em zonas mais elevadas. Tanto que, tipo, chovia alguma coisa, não é? E choveu bastante, mas não chovia muito. Mas choveu, por exemplo, só para nós termos uma ideia, tipo, existem povoações que choveu, tipo, o que chove durante mais do que um ano em apenas 3 horas. Tipo, é uma coisa gigante, tipo, 700 litros por metro quadrado, uma coisa mais de 700 litros por metro quadrado. Não é o recorde, mas está lá perto. Mas então isso choveu nas partes altas e aquilo veio por aí abaixo. Imagina que aquilo veio por aí abaixo, levando tudo, levando detritos, levando pedaços de casa já, estás a ver, aquilo não é só água, aquilo vem com várias coisas atrás. Não. E diz-me uma coisa, Sim, diz. tens noção se a maior parte, ou pelo menos uma boa parte das pessoas, tipo, eu vi que houve muita gente que acabou por falecer a tentar aceder às garagens para tentar salvar os carros. Lembro-me também de ver na altura nas reportagens. Mas tens ideia se foi mais essa cena, se houve gente, porque pareceu-me também que tinha havido gente a morrer na estrada, em trânsito. Ou pelo menos a serem levados e tipo, a ficarem sem carro quando estavam no meio do trânsito. Sim, isto é uma coisa que acho que os meios de comunicação quiseram passar um bocado essa ideia que as pessoas, olha lá, este pessoal é parvo, tipo, entra nos carros, tenta salvar os carros e morreu dentro do carro. É verdade que havia pessoas que tentaram salvar o carro e ficaram lá, ou depois tiveram de ser salvas. Isso aconteceu. E até, tipo, mas o que me contaram mais é que, basicamente, isto não houve nenhum alerta geral, não é? E não houve nenhum alerta geral e as pessoas que foram apanhadas dentro dos carros eram pessoas que estavam a voltar do trabalho, ou que estavam a ir para o trabalho, ou que estavam a Exato, trabalhar. isso é um dos problemas dos alertas, não é? Sim. E é que as pessoas quando recebem um alerta, e se há esses tipos de alertas tão nítidos e tão claros a dizer pá, não estejam na estrada, as pessoas vão-se embora e tentam ir para casa. Claro. Enquanto que se já quando estão dentro do carro e já quando está a chover torrencialmente e já há inundações, olha, há inundações e um gajo, pois, tipo, Sim, sim. está a entrar água já no carro, não é? Não, isto, olha lá, primeiro isto há uma vertente que eu ia falar aqui, que é a parte completamente desastrosa da gestão da Dana por parte do governo do PP, da região de Valência, e pelo otário, o parvalhão chamado Carlos Mazón, que é o presidente da Generalitat, que é da região de Valência. Que ele, tipo, às 13 horas do dia 29 de outubro, às 13 horas do 29 de outubro, quando ele estava já havia registro de grandes chuvadas, ele fez uma conferência de imprensa a dizer que já estava tudo bem e a situação ia acalmar, a tempestade ia diminuir e o pior já tinha passado. Às 13 horas. E as pessoas, tipo, e as pessoas começaram, tipo, então tu tens um responsável político a dizer isto às 13 horas da tarde. E depois há uma coisa pior ainda, que este personagem, não é só este personagem, mas pronto, este personagem depois foi almoçar e não se sabe onde é que ele teve. Ele teve, não se sabe, ficou incontactável até às 6 da tarde. Então imaginemos, desde as 2 da tarde até às 6, eles têm, tipo, o governo central, tipo, até pessoal do seu gabinete, tipo, a tentar ligar, o pessoal do governo central a tentar ligar e ele não atendia, porque estava, tipo, de beber uns copos depois de almoço, não é? A beber um copo com amigos. Tipo, isto é uma coisa incrível, tipo. E a alerta
alerta que se manda a toda a gente, que é o nível de alerta que se pode enviar, caso isto controla, tipo, basicamente isto não é uma decisão do Governo Central. O Governo Central só em casos especiais pode dizer que, ok, isto é eu é que tenho autoridade aí. Mas até ao último caso, a culpa aqui é do Governo Regional. O Governo Regional que foi completamente incompetente. Já agora, só curiosidade e tentando adivinhar, negacionistas das alterações climáticas, não? Sim, isto aqui isto foi aproveitado pela extrema-direita de uma maneira muito intensa, né? Tipo, porque eu quando cheguei aí, quem estava no campo, sem ser, porque eu tipo, acabei por não explicar, eu fui para Pai Porta, tipo, porque fui integrar umas brigadas de voluntários, tipo, organizadas pelo Partido Comunista dos Países Valencianos, que é uma das únicas organizações políticas, talvez a única política agora no terreno, a organizar voluntários. Então, tipo, eu conheço o secretário-geral do Partido Comunista do País Valenciano e tenho acompanhado no Instagram, tipo, o que é que eles estavam a fazer e apercebi-me que 3 meses depois eles ainda estavam numa situação horrorosa, tipo, e então decidi ir lá tirar uns dias, tipo, de trabalho e consegui ir lá, tipo, estar durante 4 dias, eu mais 2 amigos meus. Já agora, Mas pronto, diz. só uma parte. Portanto, a situação mantém-se. Ainda há zonas inundadas, ainda há zonas intransitáveis, ainda há zonas completamente soterradas debaixo dos detritos, lama, etc. Sim, tu tens, tipo, só para teres uma noção, existem 26 povoações que ainda estão a nível de alerta 2, nível de emergência 2. O nível de emergência 2 é basicamente precisam de ajuda para receber alimentos, água e eletricidade. Ok? E isto é que isto foi em outubro, no final de outubro. Pois é isso. E só para teres uma noção, eu quando tu chegas à zona de Pai Porta, que foi tipo a zona onde houve mais mortes, tipo mais devastada em termos em termos de estragos e mortes, foi a zona a cidade de Pai Porta. Tu vês, primeiro, é um bocado um cenário pós-apocalíptico, tu tens uma cidade que tem ainda a cor da lama, vê-se a cor da lama em todos os sítios. Já não existem carros amontoados, mas os carros, ainda existem muitos carros abandonados e machucados. Os carros que existem parados têm um aviso a dizer eu funciono, por favor não me levem. É que estão a levar todos os carros. Yeah. Sim, tem um aviso a dizer isto. Tu tens o exército na rua. Isso é alguma coisa que impressiona, é verdade que impressiona. Tipo, tu tens o exército a limpar a zona. Tu não vês ninguém da Proteção Civil. Ninguém. Muito pouca gente da Proteção Civil. Tanto que tu tens o exército foi mandado para ali para o governo e nós tivemos casos, nós tínhamos um equipamento das brigadas, íamos identificados como brigadas voluntárias, íamos com um fato de proteção branco para nos proteger dos detritos e para nos proteger a nível de pele e não sei o quê, porque às vezes estamos a trabalhar ao pé de detritos que não se sabe o que é que ele tem, não é? Tínhamos máscara, proteção de olhos, tipo, óculos e tudo. Então o exército via que nós éramos voluntários e aproximávamos, isso aconteceu uma vez e contavam-me que isto acontecia várias vezes, que eles aproximavam-se para perguntar o que é que podiam fazer. E então eles não tinham qualquer tipo de comando. O comando estava perdido. Tipo, eles aproximavam-se várias vezes das brigadas. As brigadas é que ligavam tipo, ao exército e diziam, olha, vocês têm de ir para ali, para ali, para ali. O ayuntamento, a Câmara Municipal, está completamente perdida, não fazia ideia do que é que podiam fazer, e eram as brigadas voluntárias a dizer, olha, vocês vão para ali, vão para ali, vão para ali, vão ir para ali, venham buscar estes distritos,
Basicamente é uma desorganização brutal. Tu tens, quando chegas a Paiporta, tu tens todos os restos de chão destruídos, todos. Tens um ou outro que já recuperaram, tipo, as únicas coisas que recuperaram foram coisas de jogos de lotaria. Prioridades, não é? E há prioridades. E algum ou outro bar, que pronto, é uma coisa muito... O espanhol não pode viver sem um bar, não é? Mas, epá, o comércio está todo destruído, tipo, todos os restos de chão estão quase todos destruídos, não vi nenhum resto de chão onde tivessem pessoas a viver lá já. É impossível, porque o nível de destruição é incrível. Tu vês todas as portas arrombadas de garagens, todas as portas destruídas, vidros destruídos, tipo, tudo destruído, tipo, e vê-se o nível das águas a 2, 3 metros de altura. Depende da zona. Diz-me uma coisa, voltando aqui um bocadinho atrás, em relação à parte da proteção civil, tipo, não estar presente, não estar ativa, nem estar a coordenar os trabalhos, que deveria ser um bocado a função deles, isso também teve a ver com as políticas do próprio ayuntamento e da comunidade, certo? Sim, porque isto tudo depende, por exemplo, o nível de alerta, dizem, isto funciona assim, tu tens a Generalitat, dizemos, olha, nós temos um nível de alerta muito, precisamos de ajuda, e o Governo Central diz, ok, então eu mando ajuda, mas depois ele manda ajuda e quem fica a direcionar, tipo, a mandar nessas forças é é a região, é o Governo Regional. E só para teres uma noção, tipo, o Governo Regional, quem tem as funções disso é um Badameca, não sei tipo, aqui o nome, que nem importa, é um gajo do PP, que foram entregue estas responsabilidades, que têm a seu cargo tipo a direção da Proteção Civil, a Polícia Municipal e tudo isso. É um gajo que é especialista em touradas. Tudo a ver. Sim, tudo a ver. Tipo, epá, isto foi tipo uma sessão de erros também, porque tipo, a AEMET, a Agência de Meteorologia Espanhola, eles tinham dado sucessivos alertas e até um alerta vermelho tipo um dia antes, porque tiveram dado sucessivos alertas nos 5 dias antes. A comunidade, tipo, a região podia ter feito alguma coisa, tipo, o Carlos Maçom podia ter feito alguma coisa, podia ter suspendido as atividades ativas e laborais, e não fez. E mesmo quando estavam a acontecer, já as pessoas com água, já se sabia que as pessoas estavam a ser levadas pelo rio, tu tens grandes empresas, tipo, a não querer, tipo, mandar os trabalhadores para casa. Tu tens, tipo, dá uma imagem muito conhecida do Mercadona, tipo, uma carrinha de Mercadona a ser levada com produtos a ser entregues, tipo, em algum sítio. Tu tens, tipo, aquelas coisas, tipo, de Deliveroo e essas coisas todas, tudo a funcionar. Yeah. Isso por acaso, eu sei que pronto, tu ainda não ouviste porque a última gravação que nós fizemos ainda não está publicada, mas nós falamos um bocado nisso. E a cena que também se nota, e aqui em Portugal também estamos a notar, não é? É que há alertas vermelhos e pá, a ver isso, ou sei lá, anúncios a um refrigerante vai dar ao mesmo, porque toda a gente está-se a marimbar para isso e está-se a criar uma situação potencial de um desastre similar, com uma mortandade similar, porque toda a gente se está-se marimbando para o facto de haver alertas que, epá, que de facto a ideia é tentar preservar a vida e a integridade e a saúde das pessoas, e está-se tudo a marimbar, porque o que interessa é tu continuares a trabalhar das 9 às 6 e fazer o teu turno e fazer as entregas e fazer os Ubers e os Deliveroos e os Globos e o Rei que os parte. Sim, isto foi tudo. Tu tens estas grandes empresas que depois foram tipo. Pronto, até foram tipo, o presidente do Mercadona até foi interpelado por pessoal tipo num dos supermercados e ameaçado e não sei o quê. Epá, isto é tipo só que é isto, a produção está acima de tudo. A produção, tipo,
capital, isto tem de continuar a trabalhar. Tudo para teres noção, tipo, por exemplo, o metro, que liga, que agora está completamente destruído, o metro que liga para a Porta Valência, o último metro foi às 7 da tarde, 7 e pico da tarde. Por acaso não levou aquela gente toda atrás. Tipo, por acaso, podia ter sido, imagina podia ser mais de umas 200 pessoas aqui. Já agora, mais ou menos a que horas é que tipo, a coisa começou tipo, a inundar mesmo a sério? Por volta das 6, um pouco antes? O que eles me contam é que tipo, por volta das 6, 6 e meia começaram a ver tipo, que, pelo menos em Pai Porta, a população começou a ter informação de outras povoações mais acima, onde já tinham passado, e dizer, olha lá, isto está a inundar e vai para aí abaixo. Mas pronto, é sempre este nível de dúvida, e as pessoas, olha lá, e não estão habituados. É verdade que as pessoas não estão habituadas a este tipo de fenómenos assim tão extremos. E é verdade que em Pai Porta, só para termos uma noção do nível de intensidade da dana, tipo, das inundações, a maior parte das construções em Pai Porta está num nível considerado seguro em termos de inundações. Aquilo tipo sim, e é verdade, porque historicamente aquilo não tinha sido inundado. É verdade, isto é verdade, porque tu vês, há um dos afluentes do Túria que passam por ali, e tu vês que aquilo, para inundar, é preciso muito mesmo, é preciso mesmo muito. E aquilo inundou até certas zonas a 3 metros de altura. Então, e em sítios que nunca tinham sido inundados. Pessoas tipo mais velhas dizer que nunca se lembravam de uma coisa assim. Não, nem de inundações. Por isso é que muita gente confiou também, é verdade. E depois, então é uma mistura explosiva. Tens autoridades que não te avisam. As pessoas que não têm conhecimento, que não estão habituadas. Então, tipo, foi tudo atrás. Aquilo começou de volta às 6 e meia, às 7 foi a grande cena, 7, 7 e meia, e às 8, quando chegou o aviso da comunidade, foi às 8 e um quarto, 8 e 10, uma coisa assim, ou quando os telemóveis estiveram a apitar, as pessoas até diziam que aquilo até as perturbava, porque elas estavam a tentar nessa altura contactar as suas familiares e que não as deixava porque estavam tipo em aviso de emergência. Então, tipo, em vez de ajudar, só causou ainda mais problemas. Sim, mas sim. Essa zona, portanto, se calhar não a cidade de Valência, mas Múrcia não é muito longe, para não? Não. Pronto, sabes que eu tenho algum conhecimento e daí da zona e não é muito parte. longe, é relativamente, Sim. mas pronto, não é assim. E essas zonas têm, nos últimos anos, têm sido recorrentes, essas danas que causam inundações. Lembro-me, por exemplo, de Molina del Segura, que é na região de Múrcia, tipo, ter ficado praticamente debaixo d'água. Aliás, nem era debaixo d'água, era incontactável. Toda a zona à volta estava de tal maneira inundada que ninguém conseguia sair do raio da vila. Yeah. Sim. Não, isto aqui tu só tens noção que era um mar, tipo, as pessoas não podiam sair para lado nenhum. As pessoas foram apanhadas na rua a voltarem dos trabalhos. Havia muita gente que muitas pessoas faleceram, tipo, porque lá está, que eu tinha dito há bocado que os restos de chão foram todos afetados, e quem vive nos restos de chão são sempre as pessoas mais velhas, e houve muitas mortes de pessoas mais idosas que não conseguiram fugir, que elas tentaram tapar, ok, vês uma inundação, tentas tapar a porta com uns sacos e uma coisa assim, epá, e depois aquilo arrebenta-te a porta, entra água por ali dentro e tu não consegues fugir. Sim, e sendo mais idoso, tipo, a capacidade de moveres rapidamente não dá, é exatamente as mulheres. Não dá, porque aquilo... E entra com uma força do caraças, aquilo entrou com uma força. Há pessoas, houve uma pessoa que conheci, enquanto estava lá, tipo, de voluntário, uma das pessoas contou-me que teve
5 horas, porque aquilo depois eles dizem que aquilo inundou e foi durante pá, umas 5 ou 6 horas e aquilo depois baixou, tipo, rapidamente. Naquela parte, ok? Naquela parte... E terá seguido depois mais para sul, ou pelo menos mais em direção ao mar, não? Sim, mas Paiporta fica já muito perto do mar, ok? Ok. Então isso é já o final, tipo, fica já muito perto da zona das hortas. Foi tudo devastado também. E contaram, por exemplo, uma pessoa tinha ficado a sorte de uma pessoa que conseguiu o colchão boiava, não sabe como. Então o colchão da cama começou a boiar, ela conseguiu-se pôr ali, ela teve 4 ou 5 horas em cima do colchão, tipo, a tocar no teto, basicamente. Deve ser aterrador, não é? Estares horas numa situação em que tu percebes que está a chover e está a inundar e ficares a pensar se vais ficar ou afogado ou esmagado contra o teto, deve ser... Não, é uma coisa que, por exemplo, nós, uma das funções agora das brigadas agora, tipo, não é tanto tipo, de retirar a lama, porque já, mesmo assim, ainda existem tipo cerca de disseram-me que existem ainda 200 garagens só em Paiporta, imagina lá, só em Paiporta, tipo, que ainda há precisar de limpeza de lodos e lama. Ok, isto 3 meses e tal depois. E muitas casas vão ter de ser destruídas completamente. Isso. Mas pronto, tipo, a função das brigadas agora, dos voluntários, é irmos às casas das pessoas e picar a parede. Basicamente tirar o cimento, tirar os azulejos, tirar o cimento e deixar que a parede seque para depois começar a tratar, a pôr cimento novo e ver se o tijolo está bom ainda. Pronto. Já agora, que tem sido uma coisa que tem sido um problema nos Estados Unidos, as seguradoras aí em Espanha, está tudo a começar a fugir com o cu à seringa ou estão a assumir os custos? Não estão a assumir os custos, tipo, o que tens, mas são ajudas a nível governamental. Só. Portanto, fazer com o dinheiro dos outros é muito bom para ser privado, não é? O habitual. Sim. Isto, basicamente, tipo, tu não tens nenhuma seguradora cobre-te em casos de desastre natural. Nenhuma seguradora aqui no Estado espanhol. Não sei como é. Sim. Não tinha essa noção. Foi o que me disseram. Tipo, é verdade que eu não verifiquei, mas foi o que me disseram. Tipo, toda a gente dizia, tipo, claro, aqui ninguém te consegue, em caso de desastre natural, não te cobre. Então, claro, tu tens pessoas, negócios, pessoas com uma dívidas incríveis. E é verdade que alguma ajuda está a chegar, mas muito lento. E há pessoas que não trabalham, há pessoas tipo de autónomos, de recibos verdes, como eu, que não conseguem trabalhar porque não têm casa, ou estão na casa de um vizinho, ou estão na casa de um familiar, estão a reconstruir a sua vida. Por exemplo, houve uma das casas que nós fomos picar a parede, não sei o quê, que era a primeira vez que o dono da casa, quem vivia lá, porque era o filho da dona da casa que vivia ali, era a primeira vez que ele ia trabalhar em 3 meses. Então ele não podia estar ali a ajudar-nos, pediu bem desculpa e não sei o quê, mas é a primeira vez que ele conseguia trabalhar em 3 meses. Tu tens um nível de pessoas que foram despedidas de uma maneira brutal também, porque não conseguem ir para o trabalho, não conseguem reconstruir a sua vida, têm de reconstruir a sua vida para poder ter condições para ir para o trabalho. As seguradoras não existem, é tudo parte governamental e as ajudas estão a chegar muito lentamente. Muito Já lentamente. agora, só curiosidade, portanto, também é o mesmo, funciona da mesma forma que cá, não é? Portanto, restos são em muitos prédios, são cafés, restaurantes, pequenas lojas, tabacarias, cenas assim do género, não? Sim, sim, é verdade. Tipo, né? Então na rua existe a típica rua do comércio, não é?
Mas depois tens muitos restos de chão, tinhas muitas casas naquela zona de Valência, tens muitos pisos térreos só, tipo, este e o primeiro andar, ok? Sim. Tipo, Não, mas era mais na cena do, como estavas a falar, do pessoal que ficou sem emprego, portanto, as pessoas que trabalhavam nesses comércios, que calculo sim. que sejam aí da zona, não é? Sendo uma cidade pequena, faz sentido que sejam aí da zona, foi tudo com caraças, não é? Esse pessoal agora não tem trabalho, provavelmente faliu tudo. Sim, muita coisa faliu, muita coisa não vai aguentar. Até os negócios maiores, tipo, por exemplo, tu tens o típico Lidl, o tipo Mercadona ali ao pé, e o Lidl ia abrir, deve estar a abrir agora nestes dias, ou seja, tipo 3 meses e meio depois, tipo, sim, 3 meses e pouco depois da catástrofe, só aí é que o Lidl conseguiu reabrir outra vez portas. Imagina, tipo, que é uma grande empresa com grandes, com Sim, todo tipo de... multinacionais têm recursos, não é? Yeah. Sim, pois também a coisa é que tu não tens, é verdade, não tens material, também tipo não há muito material, não há mão de obra para a reconstrução e não há empreiteiros, não há trabalhadores da construção civil suficientes para isto. Nós íamos um bocado nesta de os voluntários vão picar a parede para as pessoas, tipo, para depois, quando fizerem obras, seja custar menos dinheiro, porque picar parede são umas quantas horas de trabalho, então nós fazíamos aquilo, é uma coisa que não é preciso seres um pedreiro qualificado para picar parede, então era isso, é a função das brigadas agora mesmo, era tipo ir, pelo menos tipo, para as pessoas não gastarem tanto dinheiro na reconstrução das casas. Mas pronto, só para tu teres uma noção, tipo, dos gastos, tu tens, tipo, foi o 10º evento climático mais oneroso de 2024 e o quarto maior em termos de mortes em todo o mundo. E isto acontecer ali não é por acaso, porque isto é uma zona que supostamente vai acontecer muito nos próximos tempos na zona do Mediterrâneo. Vai acontecer muito porque existe é uma zona especialmente vulnerável, segundo, tipo, tenho aqui uns dados, segundo a União Internacional da Conservação da Natureza, o mar Mediterrâneo está a aquecer 20% mais depressa que a média global. Então, é incrível. Isso é uma das coisas que o pessoal às vezes, e calculo que a extrema-direita aí então tenha aproveitado, que houve uma vez que houve em 1959, não é? Que acho que era a data que estavas a dizer, como aqui é as cheias de 62, salvo erro. Todos os anos há cheias, e todos os anos há inundações, e todos os anos morre gente nessas inundações, ou tipo, há estragos avultados. Mas como houve naquele ano, há não sei o quê, então já não há alterações climáticas, não é? Pois. Como se as alterações climáticas não fossem exatamente isso. Portanto, acontece exatamente o que havia antes, só com mais intensidade e com muito maior frequência. Um gajo vê as descrições que há do Mediterrâneo quase como que fosse um lago. É um mar interior, é um mar sem grandes tempestades, ou com muito pouca frequência de grandes tempestades. Tanto que lá está, estas descrições e da zona como sendo uma zona à volta do Mediterrâneo relativamente seca, e como tu dizias logo no início, com períodos de chuva ocasional, com algumas inundações, mas quando falamos em inundações falamos em inundar os campos ali do sítio, não é? Não é tipo mandar uma cidade toda de 20 e tal mil habitantes com caraças em que todos os restos de chões ficam lixados e debaixo de água. Sim, isto aqui. E muitas casas, por exemplo, eu lembro perfeitamente de há aquelas coisas tipo... há aquelas coisas que tu ouves as pessoas dizerem, uma coisa é tu lês estas coisas todas, e a coisa é presenciar na zona as pessoas contarem-te em primeira pessoa o que é que aconteceu, o que é que está a acontecer. E uma das pessoas
estava comigo nas brigadas, que é uma gaja de Almeiria. E depois o fator humano também é brutal, porque existe esta coisa de as pessoas não querem ajudar umas às outras, mas tipo, eu vi ali uma entreajuda e um apoio muito brutal também. Então esta pessoa que vem todos os fins de semana de Almeiria, Almeiria... Só para... Pois é isso. Quantos quilómetros é que é, mais ou menos, entre uma coisa e outra? Eu acho que são mais de 500 quilómetros, uma coisa assim. Então, ao fazer 500 quilómetros todos, 1000 quilómetros todos os fins de semana, basicamente, para ir lá ajudar, desde o princípio da Dana. Ela vai lá todos os fins de semana e sacou férias, tipo, tirou férias para ir lá. E ela já conhece as pessoas dali das zonas, ela já a conhecem, claro, existe já vínculos de amizade. E ela estava-me a contar, que, tipo, quase com lágrimas nos olhos, que tinham estado, porque as brigadas, nós íamos várias equipas, organizávamos na sede, e depois cada equipa ia para um sítio, não é? 2, 3 equipas, iam para vários sítios. E ela foi para outro sítio e teve-me a contar que havia um sítio, e ela disse, epá, nós estivemos a limpar aqui uma zona aqui que tinha alguma lama e não sei o quê, e aquilo, naquela zona ali, vivem para aí 100 famílias. E aquilo, aquilo deve ter, eles estão-me a dizer que vão ter de moer aquilo tudo. Imagina, tipo, são 100 famílias, tipo, imagina, são vários prédios que têm, tipo, a garagem partilhada, que têm 100 famílias e de repente, tipo, aquilo tem problemas estruturais e vai tudo ao chão e aquelas pessoas ficam sem nada. É duro. É duro, man, tipo, e ver as pessoas, tipo, uma das coisas, tipo, diziam-nos lá nas brigadas é que, tipo, epá, vocês estão aí, é fixe, vocês estão aí a limpar e não sei o quê e tal, tipo, a ajudar o pessoal, mas se alguém quiser, tipo, começar a contar o que aconteceu naquele dia, vocês parem tudo e escutem, porque, tipo, existe muita... O trauma naquela zona é incrível, o trauma das pessoas, tipo, epá, aquilo vai demorar muito tempo a recuperar e, tipo, e não sei, aquilo... não sei, aquilo toca um bocado, é verdade. Camarada, já vamos aqui com um bom tempo, acho que já tocamos em todos os pontos que tínhamos falado para o programa. Eu lembro-me que nós tínhamos falado um bocado na brincadeira antes do programa que se calhar era isto o futuro do ativismo e era o futuro da mobilização. Portanto, a preparação ou o apoio para os desastres climáticos. Queres elaborar um pouco mais sobre isso? Sim, é uma das coisas que eu tenho pensado muito ultimamente e acho que depois de ter falado com as pessoas das brigadas voluntárias, primeiro de tudo, o nível de pessoas a quererem ajudar desde Valência foi incrível. Tipo, havia milhares, literalmente dezenas de milhares de pessoas a tentar ajudar. Foram a pé com os seus pais, tudo. Mas tipo, lá está, é tudo, é bonito, é um gesto muito bonito, mas não havia coordenação de nada. Houve um colapso do governo, e isto para fazer o contraponto, porque no futuro vai haver um colapso, não é? Então, tipo, ninguém vai saber organizar nada, não é? A auto-organização não é uma coisa que, ok, é muito bonito, mas em caso de tragédia, em caso de colapso, muito poucas coisas estão organizadas, não é? Então tu tens de ter este tipo de oásis, tipo de grupos politizados que ajudem a organizar. Eu acho que o Partido Comunista do país valenciano que teve uma boa atitude. Para teres noção, o Partido Comunista Valenciano é um micropartido, não? Tipo, eles têm dezenas de afiliados, não têm muita gente, mas tiveram noção de, ok, nós temos alguma infraestrutura, conseguimos organizar e tiveram noção de, ok, nós podemos organizar as pessoas que vêm cá, porque nós estamos na zona, estamos no terreno
e podemos organizar as pessoas para fazer coisas úteis e organizar e também puxar para um nível político, pelo menos para não alimentar a extrema-direita, porque no terreno também existia, com mais meios e não sei o quê, mais meios com comida e ajuda e não sei o quê, havia muitas organizações de extrema-direita que foram para o terreno limpar e distribuir alimentos. Mas estas organizações não ficaram no terreno, porque não é... Eles querem aparecer tipo, nos seus vídeos, nos seus canais de Telegram, nos seus canais de YouTube, e pronto, vão-se embora. Mas... Já agora, essa ajuda da extrema-direita era a toda a gente ou era só espanhóis de puro sangue com, tipo, sei lá, tinhas que cantar a cara ao sol antes de ter ajuda? Claro que eram espanhóis de puro sangue. Não tinhas de... Não era uma coisa que não tinhas de cantar o cara ao sol e não sei o quê, mas te vinham com toda a sua simbologia. Tu tens o pessoal do Frente Obrero, tens o pessoal da Vox, tens o pessoal da Falange, havia muito pessoal apoiado pelos seus pseudo-meios de comunicação para dizer, olha, o Estado não está aqui, nós é que estamos. E é verdade que a esquerda, não estava ali, a grande força da esquerda, dos partidos de esquerda, era estar onde o pessoal trabalhava e organizar os trabalhadores, criar sindicatos e lutar, não é? Por isso é que tu ias conquistando as pessoas. Agora, esta coisa dos partidos terem só uma visão eleitoralista só e não estar no terreno de trabalhar, separa-nos um bocado do povo, das pessoas. Eu tenho que fazer a piada, Luís, desculpa. Mas como assim? Não havia, sei lá, o pessoal a tocar djembé contra a chuva ou outra coisa tão útil como fazer tricô contra as alterações climáticas? Pois é, este tipo de coisas, e uma coisa, lá está, tu tens, é verdade que houve várias, existe uma boa rede ativista, e de antifascista em Valência, que até ajudou de alguma maneira e continua ainda a organizar as suas equipas de limpeza e tal, mas no terreno agora, por exemplo, em Pai Porta, onde eu estive, não havia nenhuma instituição governamental a orientar voluntários. E ainda são precisos muitos voluntários. Eles dizem que aquilo tens ali meses e meses e meses de trabalho. E o único que está organizado de voluntários é um micropartido, que é verdade que é um micropartido, que está aos poucos. Tu tens as pessoas que não eram nada afins, estavam num outro espectro, ainda pedir ajuda ao Partido Comunista. É verdade, por exemplo, houve um caso que estava-me a contar que de umas pessoas onde foram picar a parede, naquele dia, tinham um calendário com a bandeira franquista, com a águia. Pois, em Espanha ainda acontece esse tipo de merda. Acontece cada vez mais. E este pessoal que está tão desesperada que até vai ao Partido Comunista pedir ajuda, é um passo importante. É um passo importante. É um passo gigante. É a forma que tens de poder chegar a essas pessoas, não é? Que de outra forma não te vão ouvir nunca, jamais, e nunca. Muito menos os saraus de poesia, claro. ou outra disparate qualquer que habitual da esquerda. Claro, não. E este o que é que eles podem fazer? Podem estar ali e organizar pessoas. Por exemplo, só contar porque é que eles em Pai Porta não tinham, imagina, eram muito poucos, aí 3 ou 4 militantes do Partido Comunista, mas tinham indicações, estavam em contato com Valência e dizer, olha lá, nós queremos organizar brigadas, então foram ao terreno e ver quem é que estava organizado, porque o governo parou de transportar voluntários em novembro, mas houve pessoas que continuaram a ir pelos seus próprios meios. Então, muitas pessoas que estão agora a trabalhar com as brigadas eram pessoas que tinham-se organizado em grupos de WhatsApp, mas não tinham
infraestrutura. Então, eles foram contactados pelos militantes do Partido Comunista, dizer, olha lá, vocês estão bem organizados, não sei o quê, olha, têm aqui infraestrutura, querem vir connosco? E foi assim, então tens pessoas, a maioria das pessoas na sede que aquilo é uma sede do Partido Comunista, não eram afiliadas, ou muitas pessoas diziam-se completamente a políticas, que não se interessava a política, muitas pessoas não se interessavam nada a política, mas, olha lá, eles estão a fazer um bom trabalho. Estás a ver? Estavas a ganhar ganhar o coração daquelas pessoas, aos poucos. Fazer aquilo que é o trabalho de militância de base e aquilo que deve ser. Seja, pronto, aqui para também não estarmos só a falar do Partido Comunista, seja um Partido Comunista, seja... Não, eu estou a falar do Partido Comunista porque é tipo... Porque é o que está lá, não é? Exatamente. É o que estava lá no terreno. Tipo, apesar das minhas simpatias, nesta coisa foi mesmo porque é verdade que eles... porque este Partido Comunista é verdade que não tem qualquer quase interesse nenhum eleitoral, porque eles são insignificantes. Sim, é tão pequeno que nem... Sim. Exato. Yeah. Fazem falta maoístas a sério aí na zona. Camarada. Para quê? Para debater com as pessoas, dizer que eles não são traidores da classe operária. Para a autocrítica no final. As pessoas estavam lá nas brigadas a dizer que eles tinham de fazer autocríticas e dizer que eram social-fascistas. Não vão com esses que eles picam a parede de maneira social-fascista. Isso, social-fascistas, pá! Haja humor. Conclusões finais, Luís. Sim. Epá, olha, eu vindo lá, lá está o que nós falamos agora, acho que mesmo que é uma das coisas a centrar, a focar. Epá, um conselho a qualquer partido político, tipo, qualquer partido político de esquerda, pelo menos, tipo, pá, no futuro, ter esta consciência de estar preparado para um colapso, ok? E se tens infraestrutura, estás preparado para organizar as pessoas nessa altura. Porque quando isto for tudo para a merda e se as pessoas sentirem que existe alguma organização, é aí que tu ganhas. Sim. As pessoas vão à procura daquilo que as pode apoiar e daquilo que as pode ajudar, ou onde podem elas próprias ajudar os outros e fazer qualquer coisa para a vida ser melhor na comunidade onde estão inseridas. E estas brigadas, tipo, existem aí para a porta, tipo, e eu estive a falar com o Javier Parra, que é o gajo que é o líder do Partido Comunista de Valência, e eles dizem que estão a falar com voluntários que não têm voluntários que estão organizados noutras localidades e eles dizem, ok, nós podemos ir para aí e criamos infraestrutura porque nós temos sedes aí. Então, tipo, acho que provavelmente pode-se abrir mais 2 ou 3 pontos de brigadas solidárias. E aconselho a qualquer pessoa, se tiver a oportunidade, tipo, eles pagam a estadia lá, vão a Valência, entrem em contato com as brigadas voluntárias que podem encontrar no Instagram, tipo, ou no Facebook. Brigadas Voluntárias de Valência, do Partido Comunista Valenciano. É só inscrever-se, que o pessoal recebem de braços abertos. Há pouco tempo, quando nós chegámos, tinham estado lá uma brigada do Partido Comunista francês que tinha construído uma cozinha, por exemplo. Tipo, ok. Tipo, e é este tipo de coisas que as pessoas tipo, começam a ver que, pá, olha, a esquerda não é só tipo fala barato, tipo, pode fazer alguma coisa. Eu acho que é não isso. É só poesia. Sim, é isso. E já agora, se quiseres, portanto, o pessoal, para além de na Voz do Operário, pode-te ler, pode seguir o teu trabalho, não é? Sim, porque isto aqui é tipo, às vezes o meu discurso é um bocado caótico e pego numa história dali, outra história daqui. Então acho que tipo, eu escrevi tipo, o próximo número, que vai sair agora, tipo amanhã, dia 7
de fevereiro. Vai sair amanhã no jornal da Voz do Operário. Escrevi um artigo sobre as Brigadas Voluntárias de Valência, e aí tento explicar mais ou menos tudo resumidamente os fatores climáticos, a gestão do PP e o que é as Brigadas Voluntárias. Muito, muito resumido, mas pronto. Podem procurar no Jornal da Voz do Operário, que também podem ir à net, Jornal da Voz do Operário, ou seguir-nos no Instagram, Facebook e até no Blue Sky também. Nós somos bem progressistas. Então... Nós também. Está na lista de coisas para fazer. Claro. O Robespierre também vai para o Blue Sky. Isto é só gente moderna. Sim, somos muito ligada modernos. à tecnologia. Foda-se. As pessoas que nos conhecem devem ficar naquelas bem mentirosas do caralho. Epá, aquilo é um deserto. Aquilo é um deserto, que não há muita coisa lá. Tipo, mas pronto. Mas venham para lá e faççam-me companhia. Olha, sim. Exato, pelo menos olha, podemos trocar impressões uns com os outros. Pá, mas olha, muito obrigado, Luís, mais uma vez por este bocadinho. Mais coisas de futuro, haverá convites. Era muito giro. Daqui a 2 ou 3 anos, se calhar fazer um balanço do que é que se passa naquela zona ali na comunidade autónoma de Valência e até mesmo na Catalunha, porque também tem sido bastante afetada por estas danas. E pronto, nem que seja relatamos o colapso civilizacional da zona, não é? Já é qualquer coisa, alguém tem que o fazer, não é? Sim, tu perguntavas também, houve uma das perguntas, só mesmo para acabar, uma das perguntas tu perguntaste-me se haviam refugiados climáticos, não é? Sim, quer dizer, não tantos refugiados, mas gente tipo naquela do não vou continuar a viver aqui porque tipo, fiquei sem negócio, fiquei sem trabalho, fiquei sem o carro, fiquei sem a casa, e começarem a pensar em mudar para outras zonas onde haja família, não tanto no aspecto refugiado, mas simplesmente a bazar dali o mais rapidamente possível. Sim. Apesar de tipo refugiado climático é uma coisa que estamos a pensar e que tipo pode acontecer já, amanhã, tipo, é este tipo de coisas. Já acontece, não é? Sim, mas aqui nesta zona, estou a ver, tipo, sim. assim. Então, eu lembro-me de perguntares isso e eu dizer, é verdade que não se vê porque existe um forte apoio familiar e de vizinhos. Então, por agora, as pessoas estão a tentar ficar perto da sua família, perto da sua comunidade. Estão a tentar ao máximo. Mas creio que muita gente vai ter embora dali também, porque está completamente falida, tem de ir para o outro lado, mas por agora esse caso ainda não se dá. Mas, sim, haverá uma altura em que será incomportável, mas pronto, olha, sim. Não é já, não é? É isso. E pronto, chegamos assim ao final de mais um episódio do Robespierre Amor Demais. Sigam-nos, estamos no Telegram, estamos no Instagram, e iremos para o Blue Sky em breve. Sigam-nos nas redes e essencialmente no iVox, onde são publicados todos os episódios primeiro. Muito obrigado a todas e todos que nos ouviram e até uma próxima.